A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual fui chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Já vá metendo o dedo no like, já vá se inscrevendo. Compartilhe para os grupos que vocês participam, que é de patrística, que é de apologética, da sua paróquia, tá certo? Compartilhe com aqueles que são verdadeiramente que são católicos e que nós temos que evangelizar os nossos irmãos católicos. Por quê? Porque esses vídeos é 100% para católicos. E eu vou colocar aqui na tela para vocês verem a pergunta desse inscrito. Põe na tela aí, diretor. Olha só. Você está vendo aí na tela? Esse irmão inscrito no nosso canal, ele pergunta aí dizendo para eu fazer um vídeo por que algumas seitas não rezam a oração do Pai Nosso, porque foi uma oração que foi ensinada por Jesus, porque os apóstolos não oraram. Volta para a missa, diretor. Meus queridos amados irmãos e irmãs, aqui ao nosso lado também aí, eu tinha esquecido, mas está o Pix para quem quer nos ajudar. pentecostesfabios@gmail.com. Doe quanto você puder, você que ajuda a manter esse apostolado no ar. Deus abençoe a todos, conta com nossas orações. Meus irmãos, eu estou aqui com a Bíblia de tradução protestante. Todas as traduções protestantes, eu conheço a maioria das traduções protestantes, porque protestante eu fui, certo? E aqui, ó, eu estou com a atualizada João Ferreira de Almeida, em Mateus capítulo 6, versículo de número 9. Diz assim. Agora saiu aqui um pouco o sol e aí escureceu um pouco aí, mas tem nada não, vamos lá. Veja aí, vamos lá, diz assim, ó. Vós, portanto, orareis assim. Por quê? Porque os apóstolos pediram para Jesus ensinar uma oração para eles também fazer esta oração. Então, quando eles pediram para Jesus ensinar, a oração, Senhor, como devemos orar. Então, Jesus diz, de tradução protestante, diz: vós, portanto, orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Há uma diferença da Bíblia católica, Ave Maria, dos textos originais. Aqui diz o teu, né? O teu, santificado seja o teu nome, santificado seja o vosso nome. Então, teu, o vosso, modifica um pouco. Sendo que algumas seitas protestantes rezam assim o Pai Nosso. Mas algumas outras seitas, não é, bem radicais, elas vão dizer que esta oração é idolatria, que Jesus ensinou uma idolatria. E, portanto, essas seitas, se Jesus ensinou algo e que os apóstolos, dentro da Bíblia, nas cartas pastorais, não colocaram em prática, então, para essas seitas, Jesus jogou palavras ao vento e ainda diz: nós vivemos a sola Escritura, nós só vivemos a palavra de Cristo. Mentira. Mentira, porque não rezam o Pai Nosso.
Uma oração ensinada por Jesus. Essas seitas também não batizam na fórmula trinitária, como está no 28, versículo número 19 de Mateus. Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas seitas batizam apenas em nome, aliás, com o nome de Jesus. Para vocês terem uma ideia. Porque nós não vimos os apóstolos batizando na fórmula trinitária. Certo? Aí essas seitas também fazem isso. Mas reparem. Uma coisa que uma maioria esmagadora protestante faz que os apóstolos nenhum fizeram que está na Bíblia. O que, Fábio? Subir para os montes para orar. Qual foi o apóstolo? Quando Jesus subiu ao céu, subiu o monte para orar. Nenhum, não tem escrito na Bíblia. Nem em Atos dos Apóstolos, nem nas cartas pastorais, católica ou Apocalipse. Não tem, mostrando, João dizendo subiu o monte para orar. Não tem isso aí. E você sabe por quê? Porque um dia perguntaram a Jesus, por que os teus discípulos não jejuam como os demais, como os escribas e fariseus? Jesus disse, pode acaso jejuar os filhos, o noivo estando com ele? Então, Jesus subiu para o monte, para as montanhas, para orar, Moisés no Horebe e tantos outros, mas reparem que no diálogo de Jesus com a mulher samaritana, veja, nenhum dos apóstolos subiram, depois de Jesus assunto ao céu, não é? Para orar nos montes. E os protestantes fazem isso com os tapetes ungidos, vassouras ungidas, sabonete ungido, toalha ungida em cima dos montes. Não é? É só nós repararmos quando essa teologia, esse costume veterotestamentário judaico quando a mulher diz para Jesus, no versículo 19, a mulher samaritana, 19 de João 4, diz, Senhor, disse-lhe a mulher, vês que és profeta? 20, nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. A mulher disse que é no monte, nas montanhas que se deve orar. Né? Ela era samaritana, de origem babilônica. E aí, repara a resposta de Jesus sobre o monte Jerusalém. Jesus respondeu, mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vamos pular para o 23. Mas vem a hora, e já chegou, que os adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Repare, meus irmãos, que Jesus anulou a oração nos montes. Que Jesus anulou a oração dos montes. E assim mesmo, os protestantes continuam subindo para os montes para fazer lá suas petições, para rezarem em cima das serras. Se o próprio Jesus disse isso. Fábio, você tem como comprovar, e veja, isso também está na Bíblia protestante. Certo? Fábio, você tem como comprovar que os montes, e se agora a oração não é mais nos montes, aonde é? Jesus disse, nem nos montes, nem mais em Jerusalém. Se nós pegarmos na própria Bíblia Sagrada, presta atenção, em Hebreus capítulo de número 12, e eu vou colocar aqui também,
na Bíblia protestante, né? Fazer igual o Padre Luiz Toro. Versículo 22. Certo? Vamos ver agora qual é a montanha que nós devemos procurar para adorar a Deus. Tá certo? Qual é a montanha, Fábio, que devemos procurar agora para adorar a Deus? A igreja. Saber como se comportar na casa de Deus, a igreja do Deus vivo. Já dizia São Paulo, 1 Timóteo 3,15. Mas em Hebreus, vem nos ensinar onde nós vamos buscar a Deus para orar. Onde devemos nos achegar. Porque o templo aqui na terra, ele é uma figura do templo no céu. E Jesus está lá no sacrário, no templo. É ali que devemos achegar para adorar o Senhor, em espírito e verdade. Mas vós achegastes ao Monte Sião. Veja, quem é agora o nosso Monte Sião? Aonde aquele povo iam adorar a Deus, orar a Deus neste monte, falar com Deus. Jesus, quantas vezes Jesus não subiu aos montes? Porque ele não era bem-vindo no templo, o lugar da oração, da adoração. Então Jesus buscava os montes, as montanhas. Repare, a própria Bíblia Protestante atualizada diz: mas vós achegastes ao Monte Sião. Quem é esse Monte Sião? A cidade do Deus vivo. Quem é a cidade do Deus vivo? A Jerusalém celestial, com as milhares dos seus anjos. A tradução mais exata vai dizer a igreja do Deus vivo. Certo? A Ave Maria diz: vós ao contrário, vós aproximastes da montanha de Sião, a cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial. E a Sagrada Escritura diz que a Jerusalém celestial é a igreja. É a igreja. Veja só, para dar glória, para adorar, para fazer sua oração, tem que ser na igreja. Se nós olharmos aqui Efésios, preste atenção. Deixa eu pegar aqui Efésios para vocês. Você tem uma ideia. Efésios, capítulo 4, capítulo 3, versículo de número 21, diz assim, ó: a ele seja dada a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações de eternidade. Amém. Então, o nosso Monte Sião é a igreja, o templo, fazendo referência ao templo onde está Jesus presente, vivo e real, eucaristicamente falando. Então, vamos ver aqui se essa tradução protestante também fala isso, certo? Efésios 3, 21. A ele seja dada a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e por todos os e para todos sempre. Amém. Veja, a própria atualizada protestante está fazendo a mesma referência que faz a Bíblia original. Faz a mesma referência que faz o texto original da Sagrada Escritura. Então, senhores protestantes, os apóstolos não subiram em nenhum templo para rezar. Me mostre um apóstolo subindo depois que Jesus subiu ao céu. Não tem nenhum subindo aos montes, às montanhas para orar, para adorar. Porque Jesus já disse com a mulher samaritana: não será mais nem no templo e nem em Jerusalém. Você está entendendo? Se já a pessoa tivesse que falar com Deus toda vez tinha que subir uma serra. E os velhinhos que não podem subir, hein? Ali escoradozinho numa bengala, como é que seria? Esses não tinham como falar com Deus, né? Mas está dizendo que aqui é na igreja, para dar glória, para adorar, é na igreja. Porque a igreja do Senhor, 1 Coríntios 3,15, o que diz São Paulo? 1 Coríntios 3,15. 1 Timóteo 3,15, vamos ver. O que diz na Bíblia Protestante. Mas se eu demorar,
para que saibais como se deve comportar na casa de Deus. Bíblia de tradução protestante, Bíblia atualizada, João Ferreira de Almeida. Saber como como deve comportar na casa de Deus. Estava falando em casa. Casa, ó. Casa, tijolo de pedra, de casa de Deus. E essa casa de Deus, tijolo de pedra é o quê? É o quê, Paulo? É a igreja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. Aqui a Ave Maria diz coluna e sustentáculo da verdade. Então, senhores e protestantes, para ter o intuito de acusar os católicos que reza a oração do Pai Nosso ensinada por Jesus, é a Ave Maria, que está na Bíblia, no texto original, e a Ave Maria sempre segue os textos originais da Vulgata, porque nós repetimos o versículo 28 de Lucas 1 e o 42 para formar assim a Ave Maria. Vocês dizem que é repetição, que é... Se o próprio Jesus repetiu, não é? No 26, 44 de Mateus, repetiu por 3 vezes a mesma oração. Jesus ensinou a orar. Ah, porque não está na Bíblia o apóstolo orando? Nem toda a verdade está na Bíblia. Nem toda a verdade está na Bíblia. Você sabe por quê? Não está na Bíblia? Se toda a verdade estivesse na Bíblia, o apóstolo, irmão do Senhor, não é? Não filho da mesma mãe, mas primo legítimo de Jesus, São Judas Tadeu, não tinha usado um versículo de um livro apócrifo que não está na Bíblia, o livro de Enoque. Então nós vemos que nem toda a verdade... Para nós termos uma ideia aqui, antes de ser formado a Bíblia por São Jerônimo, de ser traduzida, muitas cartas eram lidas na igreja. O pastor de Hermas era lido na igreja, que não está na Bíblia. A carta a Laodiceia era lida nas comunidades católicas, que não está na Bíblia. Tá certo? E outras eram famosas cartas de São Clemente. Existiam mais 2 cartas aos Coríntios, que foram perdidas, que também não está na Bíblia. Eram 4 cartas aos Coríntios. As de Santo Inácio eram lidas nas comunidades, de São Policarpo, que não está na Bíblia. Você está entendendo? Então, para vocês terem uma ideia, preste atenção, olha só. Bíblia de tradução protestante, olha só. São Judas Tadeu, antes do Apocalipse, só tem um capítulo mesmo. Ele fala assim, ó. No versículo... Deixa eu pegar aqui o versículo 14, se eu não me engano. 14, vamos ver. Isso. Bíblia de tradução protestante. Está no livro de Enoque, um livro apócrifo. Mas Judas usou ele, ó. Presta atenção. Enoque, o 7º depois de Adão, também profetizou sobre estes, dizendo: Eis que vem o Senhor com dezenas de milhares de seus santos. Presta atenção. A Bíblia atualizada protestante tem um versículo que os protestantes poderiam considerar apócrifo. Não só esse também, mas outro versículo, que é o 9, que também é do livro de Enoque. Presta atenção. Mas Miguel, o arcanjo, quando ele discutia com o diabo e disputava por causa do corpo de Moisés, não usou... Aí está. Segundo os estudiosos, esse aqui eu não tenho conhecimento porque eu nunca li os livros de Enoque, diz que esse livro... Mas se Enoque é de antes de Moisés, como pôde Enoque escrever isso aqui? O esquisito é esse, né? Então esse aqui, se Enoque é de muito antes de Moisés, como pôde estar escrito no livro de Enoque? Bom, disseram que esse livro não está na Bíblia. Esse versículo não está na Bíblia, que foi usado de outro livro, tá certo? Bom, então não tem para quê aí. Ah, Jesus ensinou oração, os apóstolos não rezaram, nós não rezamos. Não tem essa. Não existe isso. Entendeu? Nem toda a verdade absoluta está na Bíblia. A Bíblia é um livro da igreja que foi escrito pela igreja. Quando São Paulo não podia ir a tal comunidade, mandava uma carta. Nós vemos as cartas aí, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Efésios, tá certo? Então não tem confusão aqui. Não tem bababá nem mimimi, tá certo?
E essa é a verdade. Então, para que subir o monte? Jesus ensinou a oração, mas não rezar, nós não reza. Jesus subiu o monte, mas os apóstolos também subiram depois de Jesus, para que nós sobe? Provas claras eu mostrei. Mais claro do que isso, não canta um galo. Certo? Lembrando que esses vídeos é 100% para católicos, esse é a pedido do inscrito também. Né? Deus abençoe vocês. Se inscreva. Aí mais uma vez o Pix nos ajude quanto vocês puderem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. Deus abençoe a todos.